A estrutura mental que se refere ao pensamento das crianças sobre o conhecimento lógico-matemático, o conhecimento social e o conhecimento físico pode ser estabelecida com o auxílio do professor em sala de aula. O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos, do mundo exterior. Nosso conhecimento da cor, do peso de uma ficha ou de qualquer outro objeto é um exemplo de conhecimento físico. A principal fonte do conhecimento social, que é o segundo, reside parcialmente em convenções criadas pelas pessoas, né? E a transmissão social ela é necessária para as crianças adquirirem tal conhecimento, ou seja, está relacionada à cultura, o conhecimento social. O conhecimento lógico-matemático consiste nas relações mentais e a principal fonte dessas relações é a mente de cada indivíduo. As crianças precisam vivenciar experiências, né, que lhes assegurem essa possibilidade de construção desses conceitos. Dois deles estão no mundo exterior, que é o conhecimento físico e o conhecimento social. Mas o outro, que é o conhecimento lógico-matemático, ele está no mundo interior, né? Está no pensamento. Normalmente as escolas trabalham com conhecimento social e trabalham com conhecimento físico, e o conhecimento lógico-matemático fica um tanto a desejar. Um exemplo, né? Por exemplo, a gente pode pegar, podemos identificar, né, dois objetos. Podemos dizer que as características físicas que eles têm, né, que é o conhecimento físico, a gente pode também pegar esses objetos e dizer de onde eles vieram, que seria o conhecimento social, mas é preciso também dizer qual é a relação entre esses dois objetos. Então, a relação entre esses dois objetos que é o conhecimento lógico-matemático. Então, quer dizer, falar da parte física, né, do exterior dele, é o conhecimento físico. De onde eles vieram, de onde eles foram criados, para que servem, é o conhecimento social. Agora, para falar da relação entre os dois objetos, aí a gente já está no conhecimento lógico-matemático. Quando vamos trabalhar com as crianças, a atitude de inclusão, né, que é uma outra atitude, a atitude de inclusão de classe, as crianças precisam ter desenvolvido a atitude de classificar. Podemos afirmar que o ato de classificar é uma operação lógica de importância fundamental em nossa vida, pois nos ajuda a organizar a realidade que nos cerca. Para classificar, precisamos trabalhar com as relações de pertinência e de inclusão de classe. E quando relacionamos cada elemento com a classe a qual pertence, por ser semelhante, né, por algum motivo a outros elementos dessa classe, estamos estabelecendo uma relação de pertinência. Vamos analisar um exemplo de atividade sobre inclusão de classes. Pensa num problema simples para as crianças. Um exemplo aqui imagina que um canteiro há 3 pés de rosas, 2 pés de margarida e 1 pé de girassol. 3 pés de rosa, 2 pés de margarida e 1 pé de girassol. Aí você pergunta quantos pés de flores há nesse canteiro para a criança. Se as crianças conseguirem pensar dentro da inclusão de classe, responderão que no canteiro há 6 pés de flores. Mas se elas ainda não tiverem com essa atitude construída, elas não conseguirão olhar para as partes e o todo do conjunto flores. Ela não vai ter essa concepção e entender que todas essas flores fazem parte do conjunto flores, apesar de serem de tipos diferentes. Então, elas responderão, né, provavelmente, se elas não tiverem a inclusão de classe já estabelecida, elas vão responder que é por partes, né, de cada flor. Tem 2 margaridas, 3 rosas e 1 girassol, certo? Quando relacionamos uma subclasse com a classe maior que ela se encaixa, estamos trabalhando ali com relação de inclusão de classe. Assim, a inclusão estabelece uma relação entre a parte e o todo. Na página 36 do nosso material, temos alguns exemplos de intervenções envolvendo a inclusão de classe. Vocês podem ir lá e verificar para auxiliar vocês. Bom, pensando também num exemplo de inclusão de classe, imagina quando a gente solicita, por exemplo, que as crianças classifiquem os blocos lógicos de uma caixa.
as crianças podem começar a separá-los, né? Por cor, por tamanho, por forma, por espessura, pois entendem que a caixa de blocos lógicos é o conjunto maior e que os triângulos, né, os quadrados, os retângulos azuis, amarelos ou vermelhos, bem como grandes ou pequenos, né, mais grossos ou mais finos, eles são características que pertencem ao conjunto maior, que é o bloco, que é a caixa de blocos. Então, o todo contém as partes, e as partes estão dentro do todo. Então, elas já começam a entender o significado, né, dessa atitude de inclusão de classe.